Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos de volta com o nosso curso, que é um curso, né? Não tem uma finalidade de fechamento, é para abertura. E contamos hoje aqui com a presença da Rose. Tenho muito prazer, Rose, estar aqui com você, que substitui a professora Mônica, mas tem uma competência extraordinária. Eu estava dizendo para ela que ela conhece o Conselho Tutelar do direito e do avesso. E queria lembrar também que hoje é o dia do avô, né? Eu tenho 3 netos, tão longe, mas a avosidade é uma relação intergeracional e intertemporal, no diapasão das vivências, dos afetos, das lembranças, não é? E também do brincar, né? A criança tem o direito de brincar e os avós também. Então vamos, né, lembrar essa relação. Eu vou começar com a indicação do exercício para vocês, né, que é uma demanda, viu, Rosa? É uma demanda que aparece, né, nas conversas, nos apps que as pessoas mandam. Então, o exercício da teleaula 5, que é sobre as atribuições do Conselho Tutelar, é o seguinte: numa situação de agressões dos responsáveis ou de um dos responsáveis contra a criança e o adolescente, o Conselho Tutelar pode avaliar a necessidade de afastamento do agressor ou da criança do convívio familiar. Na sua consideração, qual a avaliação a ser feita na questão do afastamento? E é uma forma de mediação de conflito, mas qual é a prioridade? É o afastamento? Afastar quem? O agressor, afastar a criança? Então fica essa proposta de exercício para reflexão a partir da prática de vocês, né? Nós agora passamos a discussão da nossa temática, né? Para uma consideração, né, que eu estou chamando as 12 atribuições previstas em lei, porque há muitas atribuições que vêm no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente. No texto que nós enviamos para vocês, no caderno, existe um levantamento de todos os artigos do Estatuto que falam do Conselho Tutelar. E são muitos artigos, né? Vocês podem consultar o caderno. Mas o artigo 136, né, define muito bem as atribuições. Então, eu vou ler as atribuições e depois vamos falando de cada uma. Sim? Eu queria só dar boas-vindas, né, para o senhor. Sim. Dar bom dia para todos os nossos alunos que estão aí nos assistindo e também parabenizar, né, o senhor pelo dia do vovô. Do avô. E todos os nossos, nós temos conselheiros tutelares que são avós, são avós, né? Hoje os avós estão ficando avós mais cedo, né? Isso. Então eu quero parabenizar vocês e dizer que é um prazer, uma honra poder estar aqui novamente. Já estava com saudade, né, dessa turma linda e também, né, de estar aqui com o
senhor, que para mim é uma honra poder estar uma aqui honra mútua. trocando experiência nesse momento aqui com os nossos conselheiros tutelares e conselheiros de direito. Muito boa saudação. Então, estamos sendo acolhidos por vocês e acolhendo vocês. Bem, o artigo 136 diz que a primeira atribuição é atender nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7. Segundo, atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7. Nós vamos explicitar bem o significado de atender e aconselhar. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade, não é, as demandas necessárias para as providências de atendimento e de encaminhamento, né, e de cumprimento da lei. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Encaminhar às autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Expedir notificações. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Bem, então tem mais ainda, a última, que é promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Bem, então nós já estamos concluindo a nossa apresentação, a nossa discussão, e analisamos ao longo dessas aulas o objeto principal da ação do Conselho Tutelar, que é o zelo. Nós aqui, Rose, definimos o que é zelo, né? E o papel do Conselho como órgão de administração pública e da sociedade. Bem, a família, né, foi bem analisada aqui, nós falamos bastante tempo que é a família e o convívio familiar. Família não é uma estrutura rígida, família é convívio.
é convivência, inclusive de várias gerações, né? Hoje estão convivendo com quatro, né, épocas diferentes, tataravó, avô, né, pai, criança, e quanto mais cedo, né, tem filhos, mais convivência intergeracional. A Rose bem lembrou isso aqui, né, a mudança na família. Então nós estamos numa transição demográfica no mundo, no Brasil, onde há uma diminuição da fecundidade e um aumento da longevidade. A diminuição da fecundidade faz com que haja mais idosos proporcionalmente na sociedade. No Brasil hoje já se contabilizam 29 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, em torno de 13,8% da população, e em uns anos mais nós vamos ter proporcionalmente mais idosos que crianças e adolescentes na população. Então é necessário pensar esse convívio familiar nessa transição demográfica, que tem outra dimensão importante também, que é o trabalho da mulher, né, fora de casa. Nas sociedades tradicionais, a mulher tem um papel de vida doméstica, e hoje, na sociedade moderna, há um compartilhamento, né, do trabalho homem-mulher, e isso faz com que a convivência familiar mude muito. E com a crise econômica, as classes mais pobres, as classes trabalhadoras, têm dificuldade também, né, de passar o dia todo com seus filhos, de contratar babá. As elites, né, tinham as mucamas para cuidar dos seus filhos, né, na época da escravidão. Hoje, o Estado tem que prover o cuidado. A pré-escola, a creche, a escola de tempo integral. Então, o convívio familiar interage com o convívio social, com a rede de serviços, como nós já analisamos aqui. O artigo 136 do Estatuto diz claramente no parágrafo único, né, o que eu citei aqui: se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre motivos de tal entendimento. Esse não é a rotina, né? O afastamento vai em último recurso, né? Então não é a rotina da atenção, porque, como nós analisamos aqui, o foco de toda a política da infância é a família. Então, sendo o convívio familiar o foco principal, o afastamento é uma situação muito excepcional, porque apesar, né, da família ser conflituosa, agressora, as condições de afeto são muito importantes. Eu trabalhei num projeto do CECRIA, Centro de Estudos da Criança, que se chamava Giração, e era com meninos e meninas de rua. Eu fiz várias oficinas com eles. Eles fugiam de casa em razão da violência, mas o desejo e o sonho era voltar para casa. Quantas vezes eu ouvi eles dizerem: eu quero ter uma vida boa para ajudar minha mãe. Eu quero voltar para ajudar minha mãe. E o papel, né, de pai e mãe nessas situações é um papel conflituoso em função da vulnerabilidade, da desigualdade social.
Então, o Conselho Tutelar, ele tem um carinho especial, né, para essas situações, deve ter um carinho especial, olhando a família na sua realidade específica. Eu já orientei muitos trabalhos, dissertações, TCC sobre família, porque eu dei aula no curso de psicologia da Universidade Católica, e nessas análises da família nós fazíamos muito o genograma. O genograma mostra a relação entre gerações e os conflitos existentes, né, entre esse conjunto, né? Então, há uma tese de alguns autores que diz que há uma reprodução da violência, dos papéis familiares. Mas há uma outra forma de pensar que diz que essa reprodução não é algo automático, estrutural. Então a família pode mudar. Há uma reprodução, por exemplo, em relação ao uso indevido de drogas, e isso pode se repetir, né? Repetir violências, mas a família pode entender e tem condições de olhar para a relação intergeracional de uma forma não violenta, né? Nós citamos Gandhi aqui algumas vezes, e a não violência é a forma, inclusive, de dar limite, porque há um conflito hoje entre dar limite e praticar a violência, porque houve na história do Brasil, né, principalmente com a escravidão, uma forma de repressão permanente, de corrigir os desvios por meio da porrada, por meio do espancamento, né? A correia do pai estava pendurada lá no prego, né? E chamando-se atenção para ela permanentemente. Ou o chinelinho da mãe, né? Então, essa forma de correção é uma forma que foi sendo superada por outras formas de dar limite. Porque o desejo da criança não tem um foco de objetivo, mas tem a busca, a pesquisa, o prazer, né, a distração. O celular hoje é um desejo, né, de adultos e crianças. Então, como olhar essa família em mutação? Olhar essa família em condições de vulnerabilidade, de desigualdade, de desemprego, não é? De fome, e também essa família conflituosa, envolvida em tráfico, envolvida no consumo indevido de drogas, envolvida na depressão, né? Causada pela sociedade de consumo. Então, o atendimento no Conselho Tutelar precisa ser acolhedor, com um olhar para a diversidade das situações e resolubilidade das denúncias, né? Então, eu vou passar para vocês, né, uma questão dessa diversidade. Então, o Conselho Tutelar precisa olhar a cultura, né, da comunidade. Aqui na Amazônia, há muitas etnias e povos indígenas, e a forma de convivência familiar dos indígenas com as crianças é uma forma diferente da sociedade industrial moderna, e o contato com a natureza, né, o contato com o meio ambiente, o contato com os responsáveis pela criança e adolescente
precisa ser diferenciado. Há, né, histórias em que o conselho tutelar, né, encontra a criança com o tio, os pais foram visitar parentes longe ou se tratar da saúde, e o conselho tutelar determina o abrigo da criança porque ela está com o tio e não está com os pais. Então é diferente a família indígena da família do caboclo, da família da cidade, da família do venezuelano que está migrando. Então é necessário uma consideração, não é, da antropologia, né, da cultura em que se organiza a família. Então, antes de tomar uma decisão, é preciso levar em conta, né, a cultura e a forma de organização da família. Levar em conta também a condição racial e de gênero. Não é? Então, é necessário, não é, nós olharmos para a questão da raça, não é, para a questão de gênero. Não, esse slide é tirado do site Correio del Sur, né? Bom, então, e se chama epidemia da risada. Então, nós temos que olhar, não é, a questão da raça não como uma questão somente negativa, não é? Olhar como a raça negra contribuiu para a nossa cultura, para a dança, para o samba, para a capoeira, para a convivência, para instrumentos musicais, para a pintura, para as artes. Então, olhar, né, a questão da raça como discriminação, porque é fundamental olhar a escravidão. O Brasil foi um país de escravos. E nós temos que olhar a escravidão, né, como uma história que ainda não foi resolvida. Nós temos escravos, né, no dia a dia, e a discriminação por raça. A discriminação é diferente do preconceito. O preconceito é uma atribuição negativa que nós incorporamos em relação ao determinado grupo, a um indivíduo, né? E a discriminação é um preconceito coletivo em relação ao grupo, né? Então, a discriminação, né, estigmatiza. A discriminação considera sempre o negativo. Ela considera que ser negro é ser inferior. Isso é uma discriminação profunda. Então, o Conselho Tutelar, quando atende uma criança negra, ele está atendendo aquela pessoa num contexto, né, social, estrutural, discriminatório. Então, é preciso olhar para aquela criança, né, como sujeito de direitos, como expressão, né, da diversidade do mundo, da diversidade, né, de ser no mundo com pele diferente. Porque o que muda de uma criança negra de uma criança branca? A cor da pele, o resto não muda nada, né? Ela é uma criança, né? E sendo uma criança é um sujeito de direito. Então, olhar, né, inclusive a própria discriminação, olhar como se olha, né? Olhar a si mesmo, olhar o seu preconceito. E nesse sentido é importante, não é, não discriminar, não é? Incluir a política da inclusão, não é, de todas as maneiras, com o mesmo brinquedo. Eu passei um exercício para vocês na segunda noite, não é, que nós tivemos que trabalhar juntos sobre o preconceito, justamente, as bonecas negras e as bonecas brancas. E vocês viram que há uma tendência, não é, a priorizar o branco. Eu vi uma exposição em São Paulo, no Centro Cultural Itaú,
sobre desenhos de crianças negras desenhando a si mesmo. E uma boa parte dos desenhos era de olhos azuis, pele negra, mas com olhos azuis. Então há um ideal de branqueamento na sociedade. Então é importante até vocês pedirem para a criança se desenhar, né? Como que ela se vê. E esse desenho, né, vai possibilitar uma conversa. Não é para fazer uma análise psicológica, que não é competência do Conselho Tutelar, mas como que ela se vê na construção da sua identidade. Então, essas identidades são muito diferentes. Pedi para passar o diapositivo seguinte, né? Outra forma de orientar e encaminhar depende da questão, da demanda, da denúncia. Por exemplo, é muito diferente o trabalho na exploração sexual e o trabalho, né, infantil na rua, ou no carvão, ou na colheita. Então, se é uma situação de exploração sexual, é necessário considerar o contexto do fenômeno, né? na estrutura adultocêntrica e hedonística da sociedade. E o trabalho infantil, né, ser considerado na situação de desigualdade, de vulnerabilidade em que vive a população, né, das classes pobres e dominadas do Brasil. Então, é fundamental, né, o conselheiro tutelar olhar a demanda sem os preconceitos, né, de viciados, de abandono, né? A criança na rua, trabalhando na rua, ela está numa situação de vulnerabilidade extrema, né? Então, nós temos que olhar a cultura, olhar a raça, olhar a questão. Então, isso é importante, a decisão colegiada, conversar sobre as denúncias, e ter metas. Exploração sexual de crianças é inaceitável, né? É uma situação inaceitável, tem que ser meta zero na cidade, né? O trabalho infantil de rua é meta zero, né? O outro tipo de trabalho infantil é mais complicado enfrentar. Bom, professor Falheiros. Agora vamos ouvir a Rosa, eu estou curioso para te ouvir, Rosa. Não, assim, para contribuir, né? É claro. A nossa região, nós temos muitos sítios, muitas fazendas, né? Uhum. Então, assim, nós temos uma área rural muito grande, muito extensa. E nessa questão do trabalho infantil, a gente precisa pensar nesse contexto também, né? Nós temos aí dados especificamente de Rondônia, que no período das safras há um esvaziamento das escolas, porque as famílias tiram seus filhos das escolas para poder ajudar no campo. Então a gente precisa também ter esse olhar quanto conselheiro, quando eu for trabalhar a questão, né, da garantia do direito da criança e do adolescente de não estar em trabalho infantil. Então isso, a gente precisa ter esse cuidado, né? É interessante essa situação do encaminhamento para o Ministério Público. Isso. O que a gente vê hoje na prática é que todos os conselheiros querem encaminhar para o Ministério Público, ou todas as situações, eu faço um atendimento, aqui eu tenho que mandar essa informação para o MP. Então, essa contextualização, qual é o momento que eu encaminho para o MP, qual é o momento que eu encaminho para o Judiciário, qual é o momento que eu encaminho para a assistência. Isso é importante, você, conselheiro, estar atento a isso no exercício da sua função, porque senão a gente acaba, professor, nos tornando apenas meros mensageiros do Ministério Público, da assistência ou de outros. Então, o Estatuto, o professor trouxe isso muito bem, trazendo ali as atribuições, ele
diz o que é o papel de cada um. E isso é legal dentro dessa lei maravilhosa no nosso estado, no nosso Brasil, na realidade. Então, se ele já vem dizendo o que eu tenho que encaminhar para o Ministério Público, será que qualquer atendimento que eu faça eu vou encaminhar? Não. Né? Então, isso é bem interessante. A questão indígena, que o senhor trouxe também na nossa região, nós discutimos muito isso no nosso primeiro módulo com o professor Humberto, né? Inclusive foi algumas questões assim de atribuição mesmo, e a gente falou assim, não, vocês vão ver isso tudo com o professor Falheiros, ele vai estar falando sobre atribuição de conselheiro tutelar. E é a angústia que nós sentimos dos nossos colegas aqui da nossa região, da Amazônia Legal, como trabalhar, né, com a questão indígena, como trabalhar com a cultura indígena. A família tem que ser considerada, mas e a cultura indígena, né? Como que a gente vai agregar isso na legislação? Então, estamos aí para lhe ouvir também. Bom, muito obrigado, porque vocês veem que não é fácil, né? A Rose trouxe justamente a complexidade desse atendimento. E ela usou muito a palavra, né? Avaliar cada situação no seu contexto. Então, o que é fundamental é ouvir, inclusive, na questão indígena, os ancestrais, né? Ouvir como que eles olham aquela questão, que há muita mudança também na cultura indígena. Eu orientei uma dissertação da Diane com os caiovás, aqui em Dourados, no Mato Grosso. E o que nós observamos é um confinamento dessa população, não é? Numa aldeia que foi expropriada, né, pelas grandes madeireiras e confinaram a população. E aí a mudança na família mudou, né, houve mudança total nas relações. E os jovens têm que buscar emprego, tem Bolsa Família, o alcoolismo, o envolvimento com tráfico. Então, os avós não reconheciam, né, aquela forma de ser. Mas, por outro lado, eles nos diziam nas entrevistas, já não temos mais a linha curva para caminhar, agora é só linha reta. O papagaio que a gente tem já é tomado pelo IBAMA, eu não posso nem ter um papagaio na minha casa. Eu não tenho mais a floresta, a caça. Uma das idosas nos dizia, que festa quando nosso pai chegava com a caça. A gente cantava, dançava. Então eles não vivem mais do modo tradicional. Claro que há as reservas, né, sobre as quais muita gente está de olho para acabar, mas é necessário ver também a mudança na cultura indígena e ouvir, não só aquela situação isolada, mas ouvir especialistas, ouvir, né, os ancestrais, ouvir os pais, ouvir a forma como que eles, né, consideram a criança e o adolescente. Mas eu queria, então, diante dessa situação, discutir com vocês que é atendimento, que é orientação. Porque a primeira atribuição do Conselho na lei é atender. Olha a palavra atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105. Esse atendimento, não é quando há denúncia de violência, de maus tratos. E eu vou colocar aqui uma situação. Em denúncia de negligência familiar, o Conselho Tutelar, depois de avaliar a situação, que a Rose salientou muito bem, pode aplicar o termo de responsabilidade
com orientações para o cuidado da criança e as ações que os responsáveis se comprometem a fazer para que cesse a negligência, o que pode incluir a obrigação de escolaridade e, se for o caso, uma requisição para a escola. Isso é fácil fazer, é burocracia, mas o atendimento, não é? Ele também pode, não é, implicar visita. A Fundação Telefônica tem um modelo de termo de visita. Então, o atendimento não é só na sala do conselho, não é? Ele implica deslocamento. Hoje, a maioria dos conselhos tem veículo, mas é necessário, não é, que haja essa responsabilidade conversada. Não é um ato autoritário. O atendimento vai avaliar, porque são múltiplos olhares da situação, né? Claro que o atendimento profissional vai ser dado pelo CREAS, pelo CRAS, pelo posto de saúde, mas esse olhar do primeiro atendimento é muito importante, que a pessoa está com muita angústia, né? Está com muita dúvida do que fazer, porque nós não nascemos sábios para educar crianças e adolescentes. Cada momento é um desafio, né? E a criança é criativa, é inventiva, a sociedade muitas vezes não é perversa com essas crianças e adolescentes, a internet está presente, não é? Os interesses, né, em cima da criança tão presentes. Então, o Conselho Tutelar pode incluir a escuta, não é, das diferentes pessoas, dos diferentes membros da família, não é, dos amigos. Não precisa, a não ser urgência urgentíssima, não é, já decidir pelo afastamento, pelo termo de responsabilidade. E nas pesquisas que eu tenho visto, Rose, há uma tendência dos conselhos de culpabilizar a mãe, né? Ah, você que é responsável, você não está educando direito, é preciso dar repressão, obrigar a ir para a escola. Então, ao invés da mãe se sentir aliviada de ir ao conselho, ela se sente com um peso ainda muito maior, né? Até você poderia comentar isso, dessa orientação. É interessante que tudo que o professor Falheiros está falando, no sentido assim, eu não posso em nenhum momento no meu atendimento trazer uma culpa para A, B ou C, né? Eu preciso ouvir a situação, né? Avaliar, um exemplo, é isso que o professor trouxe, um caso de negligência. Então, eu tenho que saber por que essa mãe está sendo negligente, né? É questão de alimento, é questão de trabalho, e nunca o conselheiro tutelar ou nenhum outro profissional pode se colocar acima daquela pessoa, porque pode ser uma situação momentânea isso, né? Então, é importante que quando as pessoas procuram o conselho, é porque ele já está com todos os seus direitos violados e tudo que ele procurou já se esgotou. Então, a partir daquele momento que a pessoa chega, eu preciso compreendê-la. Eu posso, sim, tem alguns momentos que tem que dar uma chamada de atenção nos pais, né? Mas não que diz, olha, você é culpada por isso. Não, você errou aqui, mas a gente pode consertar ali. Aproveitando esse gancho, é interessante a gente pensar também na questão do termo de responsabilidade. Isso. Né? Nós temos alguns colegas conselheiros que entendem que o termo de responsabilidade é uma guarda, né? E na realidade não é uma guarda, esse é uma prerrogativa exclusiva do judiciário. Então, isso a gente tem que ter cuidado também com relação ao termo de entrega sobre responsabilidade. Muito obrigado. Mas olhar a situação e olhar os dados também. O que está se repetindo
né, no CIP, o que está se repetindo no registro, porque é fundamental olhar cada situação no conjunto de expressões da desigualdade. Então, essa situação não é isolada, então vai criando um repertório, eu não chamo de jurisprudência porque não é, criando um acervo de conhecimento, né, do Conselho. E isso precisa ser analisado, não é, na conjuntura. Há momentos, por exemplo, suponhamos, não é, de uma crise de desemprego forte, né, um momento de incêndio, um momento de desabamento, né, como aconteceu em São Paulo, no Largo do Aroche. Então, é necessário, nesse momento, ver as situações, né, de intervenção em desastres, né, Brumadinho, né, são desastres que precisam, né, de especialistas para ajudar o Conselho também. Ele pode e deve consultar especialistas, né, porque o conselheiro não sabe tudo, ele não pode se pautar apenas pela sua vivência prática. Ele se pauta por referências teóricas, de especialistas e pela lei. Né? A lei, mas a lei também não dá resposta para tudo. Né? Então é necessário, né, avaliar e ele pode também, né, pelo item 2 do artigo 136, atender e aconselhar pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7. Então, por exemplo, se houver abuso de drogas, né, uso indevido em casa, o Conselho Tutelar, depois de avaliar a questão, pode encaminhar os responsáveis, com seu consentimento, a programas de tratamento, indicando, por exemplo, um CAPS, né, com o qual já tenha feito contato. Então, o Conselho Tutelar, ele tem que estar atento para a rede. Então, a orientação e o atendimento, né, são questões interrelacionadas também com o encaminhamento. E o encaminhamento, né, é uma relação que vai depender da avaliação. Porque também se livrar da questão e encaminhar é uma forma de desafogar o Conselho. Então, eu sei que vocês recebem demandas, né? Tem conselhos que têm 10 atendimentos por dia, outros têm 20, outros têm 50, outros têm 0 ou 1 atendimento. Então, varia muito, né, o número de atendimentos. Na pesquisa que eu já citei aqui, que nós fizemos com conselheiros tutelares em 2018, variou, eu perguntei qual é o número médio de atendimentos que vocês fazem por dia, né? Mas, gente, variou de 30, né, 0 a 30, de 1 a 30, e uma diversidade muito grande. Então, é necessário, né, nessas situações, tomar uma decisão de acolhida da denúncia, de registro, e falar bem explicitamente ou claramente para as pessoas o que eu posso, o que não posso. Inclusive falar das suas limitações. Não é? O conselheiro, a conselheira tem limitações. Então mostrar, olha, aqui na rede nós temos essa e essa possibilidade para a pessoa escolher, né, a alternativa. Porque não é uma decisão arbitrária a decisão da conselheira ou do conselheiro. Você tem que fazer isso,
você tem que fazer aquilo, mas é uma decisão fundamentada. E essa decisão fundamentada, né, de orientação, de atendimento, e a lei fala aconselhar. Então, a palavra aconselhar não significa dar bom conselho, nem mau conselho, significa avaliar as alternativas, né? Então, a demanda, o problema, né, tem, né, possibilidades, e isso que o conselheiro tutelar pode oferecer à família, não é? As alternativas existentes. Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui bem interessante, uma colocação, na verdade, do Lucas Coelho, lá do Polo de Rio Branco, Acre. Ele diz assim: o atender é quando o serviço que deveria atender não fez. Então, atenderá para aplicar a medida ao serviço para prestar o serviço onde o direito foi violado. É exatamente isso, né? Uma questão que ele coloca, que é importante a gente esclarecer, ele diz assim: todas as medidas do 101 podem ser aplicadas por qualquer pessoa, porém, no caso do Conselho Tutelar, as medidas devem ser cumpridas. É uma observação, porque o caput do artigo 101, ele diz somente quem pode aplicar a medida. São as autoridades competentes. Então, não é qualquer pessoa que pode aplicar a medida de proteção. Então, quem é a autoridade competente para aplicar a medida? É o Conselho Tutelar, né? Em caso de situação de ato infracional, o Judiciário, o Ministério Público. Então, não é qualquer pessoa que é importante a gente esclarecer isso. São as autoridades competentes que vão poder aplicar as medidas que estão ali elencadas no 101. Muito obrigado ao Lucas por essa observação, e eu estou aprendendo muito com vocês, não é? Porque o conhecimento é compartilhado, e a melhor coisa do mundo é ser velho professor e professor velho, porque a gente perdeu toda a onipotência de saber tudo. Então, a onipotência, né, do saber, ela tem só argumento de autoridade, enquanto que o compartilhamento vai nos possibilitar a troca de saberes, sem perder a sua especificidade, evidentemente. Então, o atendimento é uma situação compartilhada também, né? O atendimento não é um ato isolado, porque vai depender, né, do fluxo dessa denúncia. Eu fiz uma pesquisa com a Eva em 2000, que é sobre os circuitos e curtos-circuitos. Então, esse ping-pong, muitas vezes, da criança, vai do Conselho Tutelar para a delegacia, da delegacia para o Ministério Público, do Ministério Público para o posto de saúde, do posto de saúde volta para o Conselho Tutelar. É ruim, né? Porque aí o sistema de informação na rede vai possibilitar ver o que já foi feito, inclusive no atendimento, perguntar o que já foi feito, que caminho você percorreu para chegar aqui, por onde você passou, né? Porque aí a conselheira tutelar ou o conselheiro, eles vão observar já o processo, né? Eu não vou dizer de fracasso ou sucesso, mas um processo de vivência da situação por essa família ou por quem demanda a observação do conselho. Então, ele chega no Conselho Tutelar, não é mais no primeiro momento. Já tem um caminho, já tem um fluxo, já tem um percurso, né, percorrido. E, às vezes, o Conselho Tutelar é chamado, né, como para bater o martelo, mas não vai bater martelo, né? Pelo contrário, ele vai
deixar o martelo de lado para ver a rede como um todo. A gente volta, então, depois do intervalo, com as observações de vocês. Obrigado aí pela atenção. Olá, vamos ouvir as questões que vocês trabalharam, né? Que a gente não está aqui apenas sentado, mas está com a cabeça, a conversa, a discussão e aprendendo uns com os outros. A aprendizagem não tem fim, né? A gente está nessa relação, né? Um amigo meu, conversando com um índio da Guiana, perto claro, lado do Amapá, ele dizia: para que nós viemos ao mundo? Viemos para plantar, colher e sonhar. Então a gente está aqui conversando, também plantando as discussões, né? Colhendo esse encontro e sonhando também com a mudança da sociedade, né? Então, a relação com a natureza, né? Também tem aquele velho ditado que diz: ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Isso está relacionado com a natureza, né? A árvore. Então nós temos que cuidar da natureza, né? Um filho é cuidar das crianças, justamente, né? E o livro é a cultura, né? Então esse ditado é muito profundo, né? De cuidar da natureza, cuidar das crianças e cuidar do livro, cuidar de pensar. Então aqui na nossa relação, nós estamos plantando, colhendo e também sonhando. E com muitas questões, né, Rosa? Exatamente. Tem uma pergunta, professor, muito interessante. Foi enviada pelo Polo de Breves do Marajó, que diz assim: a cultura tem mais peso que a lei vigente? Exemplo de crianças se relacionando sexualmente com adultos. Isso pode ser admissível pelo Conselho Tutelar, se for a cultura, por exemplo? Cultura é dinâmica, não é estática. E a lei vai mudando a cultura. Quer dizer, os direitos humanos, eles são um consenso, né, do mundo para justamente olhar. Estou guardando o celular aqui. O consenso do mundo para olhar essa mudança. Na África, por exemplo, né, existe a ablação do clitóris das meninas em algumas regiões. Isso pode ser cultural, mas fere profundamente os direitos humanos da mulher, né? Então, a lei, os direitos humanos mudam também a cultura. Nós temos que aprender a conviver com uma cultura do direito, tá? E essa cultura do direito é a cultura que dá fundamento à existência, à convivência contemporânea. Ontem eu estava lendo no Diário da Amazônia, né, que um empresário, com a busca de emprego por parte de uma jovem, né, marcou buscá-la e depois tentou abusá-la sexualmente. Então ele estava usando o poder, né, para dominar e para abusar sexualmente de uma jovem. Então, a cultura, vamos pôr entre aspas, do poder,
dominante é opressiva, né, sobre o corpo da mulher, o corpo do adolescente, né, o corpo da criança. A prostituição no Brasil para adultos é tolerável, mas para crianças e adolescentes é intolerável. Então nós não podemos admitir, né, que esse direito à integridade física da criança e do adolescente seja violada. Então o poder, né, sobre o corpo da mulher é dela. E isso tem que ser ensinado desde criança, né? Ninguém pode tocar no corpo da mulher sem o consentimento, né, adulto dela. E a criança tem que ser tocada, evidente, com afeto, com carinho e com respeito dentro do direito. Então nós temos hoje a cultura do respeito. Calma lá, me respeite, né? Então é essa a cultura que nós temos que construir. Então a cultura é um construto social, não é? Ela não é um dado determinista, não é? Então, mas ela também tem aspectos diversos, não é? E positivos. Então não é só a cultura da internet que é verdadeira. Então a diversidade cultural é um projeto de complementaridade, não é? Na África nós temos, não é, essas violações, né, em relação à mulher, aquela círculos no pescoço para ela ficar elegante. As japonesas agora estão se revoltando contra o salto alto, que era obrigatório no Japão ir de salto alto para o trabalho, imagina, né? As dores, o sofrimento que muitas mulheres sofriam por ter que ir de salto alto. Então, né, a mudança de cultura que é mudar o tamanho do salto. É uma mudança de cultura no Japão. E elas estão conseguindo mudar essa exigência, né, de muitas empresas, de obrigação de ir de salto alto para o trabalho. Então, a cultura se adequa aos direitos humanos. E quando essa cultura promove, né, os direitos humanos, nós temos realmente que festejar. A cultura, por exemplo, da integração da criança nas festas, né, no brincar coletivo, né? E esse brincar é uma forma, né, de conviver com várias gerações. Então, a integração da criança nos festejos juninos, no brincar e a participação comunitária, né, nesse brinquedo. Quando eu era criança, tinha o pau de sebo na praça da cidade. Então, a gente se divertia muito, né, com essas brincadeiras. E isso é positivo. Exato. Coisa boa é brincar, né? É isso. Tem uma pergunta bem interessante aqui, professor, do Polo de Manaus, Zona Leste. Bom dia. A pergunta de uma aluna. Quem me encaminhou foi a Marcelina. Gostaria de saber como funciona essa fiscalização pelo CT de pessoas ou grupos que trabalham com crianças e adolescentes. Como fazer essas atividades conforme as normas. Não sou conselheira, mas tive interesse no assunto. Na realidade, a fiscalização que o Conselho Tutelar, o Judiciário e o Ministério Público, ele tem que fazer, como está no artigo 95 do Estatuto, é de entidades, né? Não é de crianças e grupos, né? É da entidade que atende crianças e adolescentes.
E o artigo 90 do Estatuto, ele elenca ali quais são essas entidades que devem ser fiscalizadas por esses três órgãos, Conselho Tutelar, Judiciário e Ministério Público. É importante a gente esclarecer, professor, com relação à fiscalização, que fugiu assim um pouquinho, né? Não, mas pode falar. Da conversa, mas é importante que nós temos festas folclóricas, culturais aqui na nossa Amazônia Legal. E não uma vez, mas inúmeras vezes, né? Algumas autoridades não solicitam, determinam que esteja nessas festas conselheiros tutelares. Exemplo, as cavalgadas, né? Então, querem algumas autoridades determinar que o conselheiro tutelar vá para essas cavalgadas e fique ali fiscalizando se tem menino andando de cavalo, se tem menino, sei lá, brincando ali, né? Então, assim, por eles entenderem que é um risco, um perigo, mesmo que essas crianças e adolescentes estejam com os pais, eles querem que o Conselho Tutelar fiscalize, né? Outra situação, no carnaval, né? Querem que os conselheiros tutelares estejam lá nas portas, vendo a identidade das pessoas para saber. Então, esse não é o papel, né, do conselheiro tutelar, porque o artigo 90 diz quais são essas entidades que devem ser fiscalizadas, né? Então, o setor que autoriza as festas, ele deve ser responsável pela sua fiscalização. Mas aí o professor pode nos ajudar também com relação a essa questão da fiscalização do conselheiro. O que é fiscalizar? Fiscalizar não é reprimir, né? Na questão do conselho, mas atingir a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não é comissário de menores, até nós já falamos dessa questão, mas é bom retornar, porque o antigo comissário de menores, né, usava-se a palavra menor, era justamente para combater o desvio, né? Então, é um desviante, mas ele punia muitas vezes a criança e o adolescente, ao invés, né, como diz a Rose, de olhar o responsável pelo evento. Hoje aparece muito acidente em parques, né? Roda gigante, brinquedos de aventura. Então, o responsável é o promotor desses jogos, desses brinquedos. E a responsabilidade pela criança e do adolescente está muito clara no Estatuto. É da sociedade, da família e do Estado. O Conselho Tutelar é um agente público, mas a família é responsável, né? Pela criança e adolescente, ou quem está cuidando da criança e do adolescente. Porque muitas vezes não é a conduta da criança que coloca em risco, mas a precariedade do serviço. Então eu acho que pode haver uma fiscalização preventiva, né? A própria empresa ou organizadora do evento, ela tem que consultar o Ministério Público, né, do que a empresa pode fazer. A empresa não é livre, não. Ela tem que manter as condições de segurança, né, de integridade da criança e do adolescente. Então, isso é o papel do Ministério Público, o papel da polícia, dos bombeiros, né? Os bombeiros têm que estar atuantes na fiscalização das condições. E até é bom chamar a atenção dos bombeiros para eles olharem como aquilo está adequado para a criança. O Conselho Tutelar pode pedir aos bombeiros para olhar nas condições de funcionamento para a criança e adolescente. Exatamente, isso mesmo. O Conselho precisa, nós precisamos entender que eu não consigo trabalhar sozinho. Isso. Né?
Então, isso também já foi discutido aqui. Nós vamos discutir em módulos futuros a questão do trabalho em rede. Isso. Então, como o senhor usou muito bem, eu, conselheiro, eu não sei tudo. Então, Isso. eu preciso buscar informações de quem de fato conhece. Então, eu tenho que procurar ter um bom relacionamento com o Corpo de Bombeiro, né? Eu tenho que ter um bom relacionamento com as secretarias de fazendas que dão alvará, né, de funcionamento, porque eles vão fazer a fiscalização também. Isso é extremamente importante. Então, fiscalizar é olhar a redução dos riscos, né? E prevenir é o melhor caminho. Agora, se a denúncia chega ao Conselho Tutelar, ele tem que tomar as providências, né? Porque também nem tudo é previsível. Mas é preciso assegurar que o direito da criança seja, né, efetivado em cada um dos eventos. E na vida indígena, né, a criança está em contato com a floresta, né, com os riscos da floresta. Mas dentro da cultura deles, eles sabem viver na floresta. Eu acho que o mais civilizado do mundo é viver na floresta, porque eu morreria numa floresta, né? Como que eu vou enfrentar a onça? Então, a vida urbana tem seus riscos, mas é muito mais cultural e inteligente viver na floresta do que na vida urbana. Então, os responsáveis indígenas, eles sabem que o rio é perigoso, onde tem jacaré, e eles alertam as suas crianças. Olha, aqui é perigoso, não entra, tem jacaré, é fundo, tem correnteza. Então, a comunicação com a criança é direta, né, entre as gerações. Os ancestrais vão comunicar também para as crianças. Então, a comunidade cuida da criança, né? Então, isso faz parte da cultura indígena, né? O cuidado com a criança, né? E ela vai aprendendo a responsabilidade no dia a dia, que não pode entrar naquele rio, que ali tem jacaré, que tem a corrente, né? que pode acontecer correnteza, inundação. Então, as crianças, elas aprendem na convivência, não é? E com a proteção da comunidade. Então, é preciso uma cultura comunitária de proteção da criança, não é? A própria comunidade chamar a atenção. Eu vivi um tempo na Holanda e eu achei interessante que eles têm a cultura, né, de proteger as suas crianças. Nos ônibus, quando entra uma criança, as pessoas idosas dão lugar para a criança. Então, elas vão aprendendo, né, o respeito, sendo respeitadas. Então, a comunidade tem que ter esse olhar protetor, esse olhar protetivo, melhor, sobre as crianças, justamente, e nesses eventos, né, a comunidade toda proteger a criança. Né? Então, é fundamental, né, que nós apliquemos o Estatuto, que defende a proteção integral, né, da família, do Estado e da sociedade. E a família, muitas vezes, pode estar até distraída, né? A questão, por exemplo, das piscinas, né? Nós registramos no Brasil alguns até significativos afogamentos de criança em piscina. Então, é necessário a comunidade toda proteger a criança diante da piscina, porque ela não tem noção do espaço da água, da profundeza da água. E esses afogamentos podem ser evitados com a proteção da comunidade, né? Os festejos juninos, por exemplo, com fogos, né? Nós temos que
conversar com as crianças, fazer grupos de crianças, né, para discutir o perigo, né, de alguns fogos das festas juninas. E a comunidade aprendendo uns com os outros, né, porque nós colocamos em risco, muitas vezes, as nossas crianças e na hora que acontece um acidente, vai buscar um culpado e tem que achar, responsabilizar, mas é necessário que a proteção integral da criança. Quer comentar? Nós temos aqui uma pergunta bem interessante, deixa eu achar ela aqui novamente, que é com relação, professor, às crianças e adolescentes dos circos, né? Que vivem isso. E tem aqui do polo, cadê o polo? De São João dos Patos, do campus de São João dos Patos, eles estão vivendo uma situação dessa, né, de famílias que têm crianças circenses ali e que vivem de extrema pobreza e alguns espetáculos, né, até podem colocar essas crianças e adolescentes em situações vexatórias. Então, a pergunta é como que eles podem atuar dentro dessa perspectiva, até porque eles são temporadas, né? Então eles ficam um tempo aqui, outro tempo ali, então não tem como que aplicar uma medida efetiva, né, de proteção a essa criança, a esse adolescente. A melhor coisa uma das coisas que o professor falou é de estar aconselhando, né, chamando essas famílias, conversando, né, até porque é o meio de vida delas, né, mas esse meio de vida que elas levam não podem expor e nem colocar em risco e nem situações vexatórias a criança e o adolescente. Então, nesse primeiro momento, antes de aplicar uma medida mais radical de acolhimento ou uma outra medida aos pais, eu penso que é interessante chamar essas famílias que atuam, né, nessas questões, chamar o representante, chefe dessas famílias e conversar e explicar e expor a necessidade disso, até com relação ao direito à educação desses meninos e dessas meninas que possivelmente podem estar sendo violados. Então, no primeiro momento, seria esse atendimento, dessa orientação que o 136 dá essa prerrogativa para o conselheiro tutelar. E aí, posteriormente, depois disso, né, fazer uma conversa com a rede, com o sistema de garantia de direito, para ver de que maneira que, durante o período que esses espetáculos estão sendo apresentados na sua cidade, no seu município, naquele período, aquelas crianças e adolescentes estejam protegidos, acompanhados aí pelo sistema de garantia de direito, não apenas pelo conselho tutelar. É isso mesmo, Rose. É necessário conversar e também explicar a lei para esse tipo de organização, porque muitas vezes eles repetem uma tradição, né, de colocar a criança, né, em situações de risco, mas explicar para eles e conversar para que eles assegurem para suas crianças as condições necessárias. Vocês já ouviram falar no Cirque du Soleil? É um circo famoso no mundo e que traz crianças do mundo, às vezes, para atuar em espetáculo. Mas o cirque, pelo que me informaram, traz junto a família. Então, se ele pega uma criança chinesa para trabalhar, vem a família da China. E lá em Montreal, e onde eles estão dando espetáculo, é assegurado o direito à escola. A criança, então, tem a família junto com ela e autoriza o espetáculo, e tem também a escola, né, na língua que a criança fala. Então, é necessário adequar, né? Não significa excluir, mas adequar, né, e
fazer o ajuste, como a gente diz, de conduta, para que essa conduta do espetáculo e o respeito à criança, né, ser o mais compatibilizado possível. Né? O espetáculo, às vezes, exige, por exemplo, contorcionismo. Como que aquilo vai influir na criança? Então, a criança tem que ser avaliada, né, autorizada. E no Brasil, hoje, nós temos muitas crianças na televisão. Né? Vai cantar bonitinho, mas é preciso da autorização dos pais, né, ou responsáveis. E a Rede Globo ou outras redes têm a obrigação de assegurar as condições para aquela criança e a sua proteção, né, afetiva, de cuidado, para não prejudicar o seu desenvolvimento. Então, um espetáculo não pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Ele é complementar às atividades que são o direito fundamental das crianças e adolescentes. Quer comentar? Exatamente. E já falando a questão de televisão, né? Não só garantir o direito à educação dessas crianças e adolescentes que atuam na dramaturgia, mas nós temos um problema muito grande na nossa região, que são aqueles programas policiais, né? Que aí o adolescente é apreendido em ato infracional e aí eles fazem toda aquela, como é que eu posso dizer, toda aquela comoção, né? Todo aquele sensacionalismo, e dentro daquilo que o Estatuto estabelece, esses tipos de programa, eles não podem estar, né, exibindo esses meninos. Em algumas das situações, eles colocam apenas uma tarja no olho, né? E aí, quem conhece, ele vai fazer a identificação desse menino. Então, é importante que o Conselho Tutelar, ele atue também na orientação desses canais. A forma como vai noticiar uma violência sexual, né, que tem como vítima a criança e o adolescente. Então, isso também precisa ser compartilhado e orientado pelo Conselho Tutelar. Então, o que eu acho interessante, professor, e eu acho magnífico na questão do Conselho, é que o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de ficar estátua ali, parado. Ele é um órgão em movimento, que ele precisa estar conversando com todas as políticas, né, tanto da privada quanto da pública. Então, é importante, antes de aplicar uma sanção, vamos dizer assim, uma infração administrativa ou criminal, conversar primeiro com essas emissoras de televisão, de rádio, muitas das vezes, né, para estar orientando e aí montar uma parceria, né, não uma parceria apenas de denúncias, mas uma parceria mesmo boa que garanta ali o direito desse menino e dessa menina. Bem, estamos terminando esse módulo e daqui a pouco vamos para a nossa última teleaula. E essas questões que vocês trouxeram são muito importantes. Não tenham medo de colocar questões, porque eu não estou ensinando nada, estou aprendendo aqui com vocês. Então, até mais, a gente volta para conversar. Educação à distância, mudando realidades.